Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para nossa segunda edição. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no nosso canal se é novo, dá aquela moral e comenta a tua expectativa com relação a essa relação SAF, Vasco e 777, uma guerra sem fim. Esse vai ser o tema principal do nosso vídeo. Antes, algumas notícias rápidas. João Vitor foi absolvido pela expulsão contra o Água Santa, já cumpriu a automática diante do Fortaleza e vai ficar à disposição no jogo de volta do técnico Rafael Paiva ou quem vem pela frente. Muita gente escreve aqui nos comentários, em outros vídeos, Azevedo, cadê o patrocinador master que você falou? Sigo com a mesma informação, já está fechado, está por detalhes para assinar, nunca disse que estava assinado, mas é uma bet, e semana que vem o Vasco deve anunciar, pelo menos foi o que foi passado para mim. Hoje apurei com uma pessoa que me disse, olha, está nos detalhes finais, e a tendência é que até o fim da semana que vem já tenha esse anúncio. E aí no outro fim de semana o Vasco estampe na camisa, se tudo correr conforme o planejado pelas duas diretorias, a do Vasco e da Bet. Vou passando informações ao longo da semana para vocês também. Bom, quero falar sobre guerra sem fim. É o tema do nosso vídeo. Vocês devem estar acompanhando tudo que vem acontecendo desde a entrada da atual diretoria. A relação dos sócios é péssima, é péssima. A relação inexiste entre os sócios. Pelo menos a relação que é demonstrada e pelo que vem conversando e que já foi até externada pelo próprio presidente do Vasco, Pedrinho. Na gestão passada, havia um bom trânsito entre as partes, os sócios se falavam, o presidente Jorge Salgado ia ao CT, o presidente Jorge Salgado acompanhava o Vasco nas viagens, o atual presidente nunca foi ao CT, vai aos jogos no Rio de Janeiro, mas não vai fora, não acompanha a delegação, não tem boa relação com o CEO Lúcio Barbosa, que por sua vez também não tem boa relação com o presidente Pedrinho, mas principalmente as pessoas esquecem que a SAF é uma empresa constituída por dois sócios. E numa relação como está sendo proposta, principalmente do associativo para o sócio majoritário, a tendência é dar merda. Vocês já viram uma relação societária e por litígio acabar bem? Essa é a proposta. Para muitos que escrevem bobagens, falam um monte de bobagens, eu não estou preocupado, sincero, honestamente. Ah, você é advogado. Eu trago fatos. Ontem, lendo o GE, a entrevista do vice-presidente jurídico, Felipe Carregal, com quem conversei quarta-feira, sobre o atraso no balanço do associativo, que ainda não foi entregue e já está fora do prazo legal, e me deu as explicações, eu contextualizei as minhas perguntas com fatos, mas ontem, lendo a entrevista do vice-presidente jurídico do Vasco, para mim ficou claro e muito cristalino que o associativo quer guerra. Tá certo, Fábio. Tem que romper o contrato, tem que mostrar o contrato. Vamos aos fatos, torcedor, para que você faça o seu juízo de valor. Eu vou enumerar com uma cronologia, para que você não se perca como tudo aconteceu. Então, siga até o final e escreva o que você quiser, mas baseado em fatos, não em factoides. Quando o Vasco recebeu inúmeras propostas e, através de auditores de uma empresa como a KPMG, chegou no grupo 777 como investidor, entendi o Vasco, e isso foi dito aqui pelo Roberto Duque Estrada, segundo vice-presidente-geral à época da gestão Jorge Salgado, que o Vasco não queria um rosto. Por isso que o Vasco não escolheu o modelo John Textor, não escolheu o modelo Ronaldo, que acaba de repassar os seus 90% para outro rosto, para outro único investidor. O Vasco entendia que o modelo era um fundo de investimentos. Várias reuniões aconteceram dentro dos conselhos benemérito e deliberativo para que os conselheiros tivessem as suas perguntas e os seus questionamentos atendidos. As FAQs, que foram perguntas e respostas, foram publicadas no CT do Vasco da Gama, respondidas em reuniões com atas, inclusive, só que alguns conselheiros nem foram.
Inclusive tem um que apareceu agora, o filho do ex-presidente, que nunca foi nada expressivo no clube, a não ser filho do ex-presidente, que deu a ele um cargo de vice-presidente de futebol, brigou com quem ajudava financeiramente o clube, porque o modelo era aquele, o José Luiz Moreira, e ele agora vem bradar por um monte de bobagens. Só um parênteses, na última entrevista que ele deu ao podcast do Dieguinho, o Euriquinho, disse que o Jorge Salgado vendeu o Vasco para receber a parte dele, ele já recebeu, que isso configura até um estelionato, salvo engano foi essa expressão que ele usou. Talvez o Euriquinho tenha uma dificuldade de leitura, porque basta pegar a folha 73 do balanço do Vasco apresentado nessa semana, no dia 30, e lá consta, na terça-feira, a dívida que o Vasco tem na ordem de 23 milhões de reais com o ex-presidente Jorge Salgado, ou seja, ele não recebeu dos 30 milhões que ele colocou dentro do Vasco, ainda 23. Logo, a venda não foi para pagá-lo. Entrou o dinheiro, ele já recebeu. Isso é uma mentira. Como outras que acontecem por aí. Quando, durante todo o processo de venda, 5 conselheiros leram todo o contrato, um deles é o vice-presidente financeiro do Vasco, o senhor Silvio Almeida, da atual gestão do Pedrinho. Ele teve acesso a todo o contrato. Os 15 conselheiros que leram as partes do contrato, porque foi desmembrado em pastas, também leram o contrato. Apenas um, o senhor Júlio Brant, preferiu colocar um preposto, porque ele estava em Portugal. O que na época eu falei era um absurdo, mas ele o fez e assim foi permitido a ele. Na atual gestão do Pedrinho, tem um conselheiro que era um desses 15, que faz parte da atual gestão, que disse para mim, pessoalmente, no restaurante Padano, na Barra da Tijuca, depois de eu transmitir um jogo do Vasco da Série B, eu fui questioná-lo, tentando apurar, fulano, você tem lido o contrato, e aí e tal? Ele falou, Fábio, eu não posso falar nada. Né, detalhes do contrato, a gente é proibido, a gente assinou um termo de confidencialidade, mas o que eu posso falar para você é um baita contrato, vai ajudar demais o Vasco da Gama, é um contrato que vai abrir portas para o Vasco, para um futuro, vai ser muito bom. E ele hoje está na gestão do Pedrinho. A Sempre Vasco teve 3 conselheiros dos 15 lendo o contrato, a gestão, o grupo do Pedrinho. Por que lá atrás nenhum desses levantou o dedo e falou assim, parou, não vou assinar isso, porque eles assinaram. O Manuel Fernandes fez um parecer à parte e não está naquela assinatura dos 15 conselheiros. Mas não era da Sempre Vasco. Ou seja, a gestão do Pedrinho entrou sabendo de tudo do contrato. Óbvio que eles não leram o contrato, mas integrantes da chapa deles, esse integrante, leram o contrato. Quando entrou, o discurso bonito de que não, nós tentamos o diálogo. Ninguém tenta o diálogo da forma como está sendo tentado, gente. Pela primeira vez na história, oposição e situação estão unidos, mas não em prol do Vasco, em prol de quebrar o contrato. Essa guerra sem fim não haverá vencedor. E se ela for levada até o final, como prometem os paladinos da justiça, aqueles que realmente querem fazer justiça para que o Vasco volte a ser o Vasco, aqueles discursos emocionados e bravateiros que a gente conhece, eles vão deixar um rombo maior ainda. Porque se a 777 comete vários erros, e comete erros em montagem do elenco, em escolha de profissionais, tudo isso a gente já falou aqui. Agora, um erro que é apontado para a 777 é muito leviano por parte de quem aponta, de que ela não bota dinheiro. O balanço está aí. No último balanço de 2023, a receita foi de 364 milhões de reais. Se você somar essa receita, se ela apenas se mantiver, a receita que já foi adquirida com venda de jogadores, para o próximo balanço já ultrapassa 500 milhões de reais. Todo ativo do clube entra como receita e todo clube conta com venda de jogador. Por que o Vasco seria diferente? Eu vou fazer um vídeo amanhã sobre isso, mas só para já vocês possam entender essa guerra que está sendo proposta do associativo contra o sócio majoritário. Sabe o que vai acontecer? Ela vai levar cada vez mais a um desgaste entre as partes, ela vai levar cada vez mais a um esvaziamento do associativo na participação das decisões, que hoje já acontece, vai piorar só. E se o sócio majoritário se encher o saco, ele vende para outro.
Talvez alguns estejam pensando assim, não, se eles resolverem vender, nós temos alguém para comprar. Será que ele vai vender para quem você quer que compre? E por que o interesse em vender para A, B ou C? Torcedor, nessa história não tem nenhum santo. Não tem nenhum santo. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Todos que estão propondo a guerra contra o Vasco. Há um contrato em vigência. O sócio majoritário cumpre a sua parte, que é fazer os aportes. Com atraso, com juros. Erra nas escolhas? Claro que erra. Mas você querer tirar porque eu quero tirar, sabe aquela história do garoto mimado que quer a bola e se não der a bola não tem o jogo, porque a bola é dele? Pois é. Só lembrando a cronologia dos fatos, que conselheiros da Sempre Vasco leram o contrato, ou seja, a chapa do Pedrinho conhecia muito bem o contrato. E alguns, inclusive, fazem parte da atual gestão. É para pensar, torcedor. Um grande abraço e até amanhã.